Olá, eu sou Ricardo Rocha Bastos, sou um clínico geral e eu vou falar um pouco sobre a importância do check-up regular. Quando se fala em check-up periódico, a ideia que normalmente se tem é que existe um pacote esse que é aplicado a todas as pessoas cada vez que essas pessoas se apresentam para esse procedimento. Mas isso, na verdade, não é bem assim. Para que se fale em check-up periódico, nós temos que saber quem é aquela pessoa. Começa por este conhecimento. Então, antes de se pensar em exames regulares de check-up, nós precisamos de uma consulta médica. E nessa consulta médica, o médico vai definir quem é aquela pessoa. Na dependência de quem seja aquela pessoa, e eu estou falando de uma coisa bem ampla, claro, gênero, idade, ocupação, são dados importantes, mas não são os únicos dados. Quando nós soubermos quem é aquela pessoa e, acima de tudo, que valores aquela pessoa tem e de onde ela vem, e isso é bem mais do que apenas genética, nós teremos então uma condição de dizer com que periodicidade e que exames efetivamente devem ser feitos. Portanto, se tiver essa ideia em mente, a gente vai fazer um check-up muito mais proveitoso. Quando então nós imaginamos, que doenças poderiam ser prevenidas ou pelo menos adiadas no seu aparecimento pela realização de um check-up, a primeira coisa que vem em mente são as imunizações, as vacinas. Tem-se uma ideia de que vacina é coisa de criança. Isso é um conceito já bastante arcaico e todas as faixas etárias têm vacinas apropriadas. Então, uma das primeiras providências de check-up é nós definirmos se aquela pessoa que está ali à nossa frente está em dia com o seu cartão de vacinas. Essa certamente é a primeira das nossas providências. Na sequência das vacinas, nós temos a prevenção de doenças cardiovasculares. Existem muito boas evidências a respeito disso, principalmente 3 parâmetros: avaliação de pressão arterial, avaliação das gorduras sanguíneas, colesterol, triglicérides e o rastreamento para diabetes. Nós hoje temos ferramentas poderosas capazes de modificar esses chamados fatores de risco e impedir ou pelo menos adiar uma manifestação plena de uma doença mais séria ligada a esses fatores. O terceiro grupo de doenças a serem consideradas são as diversas formas de câncer. Nós hoje temos a condição de fazer uma prevenção de algumas formas de câncer, principalmente através de vacinas, e temos uma condição bastante razoável com a tecnologia de hoje de fazermos não prevenção, mas diagnóstico precoce, numa fase em que esses diversos cânceres podem ser curados. E isso certamente é muito importante num check-up. Mas eu volto a afirmar, isso é na dependência de quem é aquela pessoa que está ali na minha frente. Pergunta-se muito sobre qual é a idade com que um check-up deve ser começado. Aqui sempre lembro, você precisa de uma consulta inicial, o seu médico precisa te conhecer, porque aí ele vai te definir assim, com clareza com que frequência você precisa de um check-up e se na verdade é necessário um check-up periódico naquela sua faixa de idade. Mas existem algumas situações que são assim muito bem definidas, De uma maneira geral, recomenda-se que as pessoas a partir dos 50 anos de idade compareçam para um check-up. E a partir daí, definindo-se o que acontece com cada uma dessas pessoas, a gente define a periodicidade com que isso vai se repetir. Mas de uma maneira geral, colocamos essa idade como uma idade em que se deve começar a levar isso em consideração. Muita força se dá, até no imaginário popular, para um papel assim imenso que os exames complementares e os remédios prescritos pelos médicos teriam para a nossa saúde. Mas a gente esquece que o componente mais importante que pode existir para a saúde individual
é a felicidade individual. É exatamente a consecução dos valores pessoais e que se consegue com reflexão, se consegue com bons hábitos, quer alimentares, quer físicos, para que você consiga ser em plenitude aquilo que a genética marcou que você deveria ser.